Fala aí, estudantes! Tranquilo? Meu nome é Matheus, eu tenho 14 anos e eu já estou em busca da minha liberdade financeira. No vídeo de hoje eu trouxe uma convidada muito especial, a Fernanda Magno, e hoje nós vamos falar sobre tudo que vocês precisam saber sobre renda fixa. Desde CDB até CRIs, CRAs, LCIs, LCAs, debêntures conversíveis, enfim. Nós falamos sobre tudo. Então agora, sem mais enrolações, fiquem com o vídeo. Então, pessoal, eu tô aqui com a Fernanda Magno, é a convidada de hoje. E, Fernanda, se você pudesse apresentar para a galera que está assistindo ela lá em casa, por favor, se apresente. Boa noite, gente. Meu nome é Fernanda, eu sou enfermeira e consultora financeira. Eu comecei nessa área da educação financeira logo que começou a pandemia, porque eu saí do emprego, e aí eu comecei a estudar, eu já investia em renda fixa, né? Já tinha feito o curso da Natália, e aí eu quis aproveitar que eu estava em casa e falar assim, cara, eu vou ver como é que funciona essa renda variável. Eu comecei a estudar. E aí eu explicava para as pessoas, para as minhas amigas, e elas falavam, por que você não começa a explicar para as pessoas que você nem conhece, no Instagram e tal? Por que você não cobra por isso? E aí, no fim do ano, eu tinha feito o curso do Mira também, e aí eu resolvi virar consultora financeira e agora eu ajudo as pessoas a saírem dessas situações de dívida, de descontrole, de orçamento, não saber lidar com dinheiro, o que fazer com dinheiro, porque eu já cheguei nesse nível, né, de ter dívidas, de ser uma pessoa endividada, pagar a fatura mínima do cartão, parcelar a fatura, todos esses erros que a gente conhece, que as pessoas cometem ainda hoje, eu já cometi. Então, assim, é um pouco até mais fácil para mim, porque eu entendo a situação das pessoas e eu consigo ajudar elas mais profundamente nisso. E aí a ideia surgiu daí. E aí hoje eu sou enfermeira durante o dia e de noite eu sou consultora financeira. Demais, demais, Fê. E agora, indo para as perguntas, a gente faz um bate-bola. Eu faço a pergunta e você já responde, pode ser? Pode ser. Então, a primeira pergunta é: quais são os principais tipos de renda fixa? Então, o CDB, Tesouro, LCI, LCA, CRI, CRA, enfim. Fala pra gente quais que são os principais tipos. Os mais comuns que a gente conhece, que todo mundo escuta falar, é CDB, Tesouro e eu acho que até um pouquinho de LCI e LCA. Né? As pessoas não conhecem tanto as debêntures, nem os CRIs e os CRAs, mais através dos fundos imobiliários, os CRIs talvez, né? Os fundos de papel. Mas assim, que acho que as mais conhecidas mesmo, que algumas pessoas já podem até estar investindo, seria o CDB e o Tesouro. Acho que são as mais fáceis, mais acessíveis, mais fáceis das pessoas entenderem. Então, eu acredito que são essas. Sensacional. E agora indo para uma pergunta um pouco mais polêmica, isso daqui já pode ser até a introdução do vídeo. Fernanda, para você, a poupança é um investimento? Para mim, a poupança é um péssimo investimento, né? Porque qualquer coisa na verdade, qualquer coisa que renda menos que a inflação, não dá nem para considerar como investimento. Apesar de que falam que ela é um investimento, então eu falo que é um péssimo investimento. Eu demorei muito para tirar meu dinheiro da poupança, mas por falta também de conhecimento, né? E aí hoje eu falo, nossa, quanto tempo perdido. Então a gente tem que ajudar mesmo essas pessoas a evoluírem nessa questão financeira mesmo, né? Perder o medo de tirar o dinheiro da poupança, porque a gente está perdendo dinheiro, né? Você faz a continha, você tá sempre fecha o ano negativo, né? Um ano não rende a inflação, né? Nossa inflação está alta agora, então é perder dinheiro mesmo. Com certeza, com certeza. E agora indo para a próxima pergunta, eu queria saber, qual que é a diferença entre um CDB, um tesouro direto e as debêntures? Olha, um CDB é um título de renda fixa que algum banco emissor emite, né, para captar dinheiro e financiar suas atividades. E aí, em troca, a gente recebe, quem adquire esse CDB recebe uma taxa de rentabilidade com vencimento. E aí existem diversos tipos, né? CDB pós, pré, híbrido. O Tesouro é um investimento em títulos públicos através do programa do Tesouro Direto, que também tem diversos tipos de rentabilidade, diversos tipos de vencimento, diversos fluxos de remuneração. Assim como os CDBs e as próprias debêntures também têm pré-fixado, pós-fixado e a modalidade híbrida. E as debêntures, mais para simplificar a explicação, né, não ficar tão difícil para as pessoas entenderem, é quando uma empresa de capital aberto ela emite um papel, que a gente fala, né, também para financiar as suas atividades.
E aí, em troca disso, ela paga dentro de um determinado tempo que ela vai decidir qual é uma taxa de juros por aquilo, que também pode ser pré, também pode ser pós, também pode ser na modalidade híbrida. Aí você quer que eu explique mais ou menos as debêntures, assim, os tipos que tem? Pode explicar, por favor. Então, a gente tem as debêntures simples, que são as mais comuns, né? E nessa modalidade, ela não pode ser convertida em ação. Por exemplo, que você pode converter o crédito de uma debênture que você tem a receber em ação daquela empresa, que seriam as debêntures as debêntures conversíveis, desculpa. Então, e ela tem um prazo mínimo de 1 ano, as debêntures simples. As conversíveis, como eu falei, a gente tem a possibilidade de transformar esse crédito em ações da empresa e quem escolhe isso é o credor. Ele que vai decidir se ele quer receber em dinheiro ou se ele quer receber em forma de ação. Tem as permutáveis, que ele troca por títulos de ações de uma companhia que não precisa ser da própria emissora que ele fez a dívida. Então, por exemplo, ele comprou uma debênture permutável da Magalu, mas ele pode escolher em troca de ação de outra empresa, não precisa ser exclusivamente da Magalu. Tá? Só como um exemplo. E as incentivadas, que têm isenção fiscal, a gente não paga IR sobre o rendimento, e são para financiar projetos de infraestrutura do governo. Então, por isso que elas são incentivadas, né? Para incentivar as pessoas a investirem. E aí, em troca disso, a gente não paga o imposto de renda. Perfeito, perfeito. Nessa questão das debêntures incentivadas, só para a galera ter uma noção, que eu não coloquei isso nas perguntas, mas se você quer saber se aquele título de renda fixa vai ser cobrado imposto na tabela regressiva ou progressiva ou não, é só você pensar. Tudo que envolve o ramo imobiliário, agrário, ou que vai ajudar o governo, ao nosso país a prosperar, isso geralmente tem a isenção fiscal. Se a gente for pensar em LCI, LCA, CRI, CRA, como a Fernanda falou, as debêntures incentivadas, enfim. Essa daqui foi só uma dica, mas agora já voltando para as perguntas, Fernanda, o que são os CRIs e os CRAs? Olha, os CRIs e os CRAs, eles são um título de renda fixa, né? Certificado de recebível imobiliário e certificado de recebível do agronegócio, né? Que ele vai gerar um direito de crédito para quem está investindo. E no caso do CRI, ele é lastreado no crédito imobiliário. No caso do agronegócio, ele é lastreado no setor de agronegócio. Eles são comercializados, por exemplo, uma empresa... Vou dar um exemplo bem basal, tá, Matheus? Uma empresa fez as suas atividades e aí parcelou aquela dívida. E aí, só que ele precisa do dinheiro à vista. Então, ele vai precisar de uma securitizadora para dar esse dinheiro para ela. E aí, essa securitizadora vai emitir um título dessa dívida, né, a juros, para poder receber o dinheiro de volta que ela entregou para a empresa. Acho que deu para entender. Acho que você explica até melhor do que eu, né? Essa questão. Você já está expert nisso. Mas é mais ou menos isso, né? E são emitidos por instituições privadas para obter liquidez nas parcelas do financiamento. Sim, sim. E nos CRAs é a mesma coisa, só que ao invés de financiar algo imobiliário, vai ser no agronegócio, certo? Exatamente, exatamente. Perfeito. E agora, já que a gente já falou sobre essa questão, e você falou até que você é expert, eu sou expert porque eu invisto em fundos imobiliários de papel. E agora vem a pergunta: você acha que vale a pena investir em CRIs e CRAs diretamente ou vale mais a pena investir em um FII de papel que investe em vários CRIs ou CRAs? Matheus, eu acho melhor investir em FI que investe em CRI, né? Até porque geralmente o valor mínimo de um CRI é R$ 1.000. E um fundo imobiliário hoje de papel que investe em CRI, você consegue comprar com R$ 10, R$ 9,98, dependendo do fundo, né? E aí tem uma gestora por trás daquilo que vai ver a questão de segurança, dos riscos, vai estar estudando profundamente esses CRIs e são mais expert do que a gente nisso. Então, eu, Fernanda, prefiro investir através dos fundos imobiliários. Eu acho mais seguro. Com certeza, com certeza. E também Mas tem agora, a oi. diversificação, desculpa te cortar. A questão da diversificação, né? Você não consegue comprar 90 CRIs. Tem fundo imobiliário que tem 90 CRIs na carteira, é bem pulverizado, e quanto mais pulverizado nesse sentido, a segurança é maior, né? Então, eu acho que é um outro ponto que corrobora a questão de eu preferir investir em FII. Com certeza, com certeza. E como você disse, né, eles já são pessoas especializadas. Eles têm um conhecimento sobre.
Isso. E os CRIs, eles não têm garantia do FGC. Então, é mais um risco que a pessoa física tem ao investir diretamente num CRI. Perfeito, perfeito. Mas agora, Fê, voltando para o assunto CDB, Tesouro Direto e debêntures, eu queria saber mais sobre os tipos de rentabilidade, então o pré-fixado, o pós-fixado e os híbridos. Acho que a gente já falou um pouco sobre, mas agora aprofundando um pouco mais. Tá. Os pré-fixados são aqueles que a gente já sabe, a taxa é definida no momento que a gente aplica o dinheiro e vai ser aquela taxa e pronto. Independente do que estiver acontecendo na economia, no mercado, se você comprou um CDB com uma rentabilidade de 10% ao ano por 3 anos, é aquilo que você vai receber. Independente do IPCA tá alto, o IPCA tá baixo, a Selic tá alta, a Selic tá baixa, é aquilo e pronto. Né? É uma modalidade até que eu não gosto muito, porque a nossa economia é bem volátil, então você ficar amarrado tanto tempo num título pré-fixado, eu acho meio. Eu não gosto, tá? O pós-fixado, ele pode ser atrelado a algum índice, geralmente é o IPCA ou a Selic, tá? Então, ele vai estar lá rendendo o IPCA ou, por exemplo, um CDB 100%, 120% do CDI. Então, ele está atrelado à Selic, né? E os híbridos é um mais o outro, né? O pós mais o pré-fixado. Então, IPCA mais alguma taxinha, né? Geralmente o Tesouro e os CDBs que tem essa modalidade de ser IPCA e mais alguma coisa fixa, né? Uma taxa que a gente não tem como medir qual é, mais uma taxa fixa. Sim, sim. É até normal a gente ver essa taxa híbrida quando a gente está analisando os fundos imobiliários de papel, né? Que tá ali os Isso, CRIs. Taxa média da carteira, IPCA mais 7%, por exemplo. Então, isso. é, quem já investe em fundos de papel já está acostumado com essa taxa híbrida. Eu acho que para quem está na renda fixa ainda e não tem ainda não tem coragem de entrar na renda variável por falta de conhecimento ou por qualquer outro motivo, é um dos a melhor opção para mim sempre foi o híbrido, né? Assim, as poucas coisas que eu tenho de renda fixa, elas estão atreladas elas são modalidade híbrida, que é a inflação e mais alguma coisa. Até para me proteger da inflação, né? É, com certeza, com certeza. E, Fernanda, agora que a gente já falou dos CDBs, CRIs, CRAs, debêntures e Tesouro Direto, vamos voltar e falar especificamente dos CDBs. Quais são Tá. quais são os principais riscos desse ativo? É seguro investir? E como escolher qual de tantos CDBs escolher? Tem o do Banco Máxima, que agora tem um outro nome que eu esqueci, tem de bancos grandes como Itaú, Bradesco, Santander, enfim. Qual escolher? Olha, você perguntou se é seguro investir, né? Eu acho assim, nenhum investimento é livre de 100% de risco, né? Os CDBs, eles são garantidos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, mas não é todo, por exemplo, se você tiver todo o seu patrimônio investido em CDB, se for acima de 1 milhão, e estiver dentro da mesma corretora, você não está garantido em nada. Então, a garantia do FGC é 250 mil por CPF, por instituição, dando um total de 1 milhão. Né? Então, se você tem um patrimônio de 1,5 milhão, você só vai estar garantido aquele 1 milhão se ele estiver espalhado em 4 instituições diferentes, para começar. Né? Risco que a gente tem é risco de liquidez, porque tirando o CDB de liquidez diária, você está precisando do dinheiro, e seu dinheiro estiver preso com um vencimento, você não vai conseguir resgatar ele. E se você conseguir resgatar ele, você entra no risco do mercado, que é você receber de volta menos do que você pagou. E o risco de crédito é aquele banco emissor quebrar, acontecer alguma coisa, e aí você tem que acionar o FGC. Que aí eu penso assim, que é muita dor de cabeça, é muito trabalho. Por isso que a gente tem que estudar bastante o emissor do CDB antes de investir no CDB, mesmo com fundo garantidor de crédito, mesmo sendo garantido. E aí, como que eu escolho tantos CDBs lá que tem disponíveis para a gente? Primeiro, eu sempre falo, eu gosto que a pessoa saiba o que ela quer com aquele dinheiro, né? Até para a gente poder definir quanto tempo que vai ser aquele investimento, se o CDB de 2 anos é o melhor do que o de 3. Então, assim, ela está botando aquele dinheiro no CDB para quê? Qual é o intuito dela, né? O que ela vai fazer com esse dinheiro depois, para poder definir qual seria o melhor CDB. Aí, se ela definiu que daqui a 2 anos ela quer trocar de carro, e aí, o segundo ponto seria olhar a saúde financeira desse banco lá no Banco Data. Você vai lá no Banco Data, digita o nome do banco e lá você vai ter todas as informações sobre aquele banco que está emitindo aquele CDB. Certo, já que você chegou no ponto exato que eu queria puxar.
Agora que a gente está falando um pouco melhor sobre como analisar teoricamente um CDB e ver qual que é a estabilidade daquele banco, o que que é o índice Basileia? Então, vou explicar dando um exemplo, tá? Certo. Se o banco tem um índice de Basileia de 20%, significa que a cada R$ 100 que ele empresta, ele tem R$ 20 de patrimônio guardado. Deu para entender? Entendi. É mais ou menos a relação entre o capital do banco e o capital de terceiros, que vai estar sendo exposto ao risco de crédito, da carteira de crédito. Então, se o índice de Basileia de um banco é 30%, é até um índice alto, porque o Banco Central ele exige o mínimo de 11% dos bancos. Né? Então, é o primeiro índice que eu sempre olho como é que está o índice de Basileia. Então, se tem um índice de 17%, a cada R$ 17, a cada R$ 100 que ele empresta, tem 17 guardado. E esse índice, quanto maior, melhor? Quanto maior, melhor. Porque o mínimo que o Banco Central exige é 11%. Então, quanto mais alto ele tiver, melhor. Certo. Fernanda, aqui no meu canal, a galera que assiste, a maior parte também é uma galera mais nova. Então, quem pode investir em renda fixa? Tem uma idade mínima para investir? Não, que eu saiba, não. Qualquer pessoa com CPF, qualquer pessoa física pode investir no CDB. Aí você teria que ver na corretora, né? Não é toda corretora que deixa abrir conta para criança, para menor de idade, que deixa investir. E aí eu não sei te dizer muito bem. Eu sei assim, o meu filho tem a do Inter e ele investe num CDB lá de liquidez diária. Mas ele não consegue investir em renda variável. Aí agora eu tenho que ver uma corretora para ele poder começar a investir na renda variável. E, Fernanda, agora, já que a gente já falou sobre um valor mínimo, por exemplo, de um CRI, que é de R$ 1.000, a galera pode estar pensando que é caro e precisa custar muito dinheiro para investir na renda fixa. A renda fixa é é uma modalidade de investimento que você precisa despender muita grana para investir, ou você pode investir com pouco. Você pode começar com R$ 1, se você quiser, né? Então, assim, desculpa para dizer que precisa de muito dinheiro para investir, não cola mais. Porque tem algumas instituições que oferecem CDB e que o investimento é a partir de R$ 1. Então, com R$ 1 você já consegue começar a guardar um dinheiro para você, né? Pensando no futuro, independência financeira. E agora eu vou puxar um outro assunto que a galera que está acostumada em renda variável tem muita dúvida nessa questão da renda fixa. É, eu consigo investir eu preciso investir tudo de uma vez ou eu posso investir de pouco em pouco? Que em fundos imobiliários, por exemplo, a gente está acostumado a comprar de pouco em pouco. Na renda fixa, dá para fazer isso ou não? Ó, no caso do Tesouro, você consegue todo mês comprar uma fração daquele título. Tá? Então, por exemplo, se você escolher o Tesouro IPCA 2035, você pode ir lá todo mês comprar um pouquinho daquele título, né? Respeitando o mínimo dele, que, se eu não me engano, o do Tesouro IPCA é R$ 41 hoje. Eu não olhei a taxa, mas uma semana passada era R$ 41. Então, todo mês, se você quiser comprar R$ 41 do título do Tesouro 2035, você vai comprar. Em alguns CDBs, você pode comprar ele um mês e já no mês seguinte não encontrar. Porque imagina uma pizza, né? 8 pedaços de fatia. E aí é uma pizza muito gostosa, frango catupiry, sei lá, 4 queijos. E aí todo mundo quer aquela pizza, todo mundo compra a sua fatia e aí no mês seguinte não tem mais. E aí você teria que investir em outro CDB, com uma taxa parecida, com um vencimento parecido, se você escolher um objetivo para daqui a 2 anos, por exemplo. Então, não é uma modalidade, dependendo do seu objetivo, quanto tempo o dinheiro vai ficar parado, eu prefiro até investir no tesouro, nesse sentido. Sim. Porque, geralmente, alguns CDBs também têm aporte mínimo de R$ 1.000, não são todos os CDBs disponíveis, né, que você consegue com valor menor de R$ 100, R$ 50, mas tem essa questão dele não estar disponível no mês seguinte, a não ser no mercado secundário. Mas também é bem complicado, porque, tipo, 10 horas da manhã, 11 horas já não está mais disponível, entendeu? É uma movimentação bem alta. Os CDBs têm, então quer dizer que os CDBs têm um risco maior de mercado do que, por exemplo, um tesouro direto? Não, eu acho que acaba o risco sendo o mesmo, porque o tesouro é bem mais volátil nesse sentido do que um CDB. Né? Por exemplo, o CDB, para ele estar disponível no mercado secundário, é porque alguém vendeu antes do vencimento. Né? Então, a pessoa vai ter que estar querendo vender e você vai ter que estar querendo comprar. A mesma coisa acontece no tesouro, só que no tesouro esse preço varia 3 vezes ao dia, às vezes. Então, sofre muito a marcação a mercado, que a gente chama, né? Esse termo.
Então, a gente sempre fala, gente, renda fixa é respeitar o vencimento, porque você não tem como perder dinheiro. Fora isso, você vai acabar perdendo dinheiro se você fizer esse movimento antecipado. E era esse o ponto que eu queria chegar. Tem como perder dinheiro na renda fixa? Então, tem se você se comprometeu a retirar o dinheiro daqui a 2 anos e aí quer tirar o dinheiro antes. Ah, precisei, não tenho uma reserva de emergência, não tenho nada investido com liquidez diária, vou ter que resgatar, por exemplo, um tesouro direto IPCA 2035. Quem comprou o título no mês passado, vamos supor, a fração do título estava 2.000 e pouco, hoje está 1.800, se a pessoa vender, ela vai perder dinheiro. Então, sim, tem como perder dinheiro na renda fixa se você não respeitar o vencimento dos títulos. Perfeito, perfeito. Já que a gente já está falando sobre renda fixa, Fernanda, eu preciso investir minha reserva de emergência na renda fixa? E quais são os melhores ativos para investir minha reserva de emergência? Olha, ativos com liquidez diária. É a palavra mais importante que você tem que ter. Porque isso significa que quando você resgatar o seu dinheiro, você não vai estar perdendo dinheiro. E aí, aonde você encontra isso? O Tesouro Selic, que ele tem hoje, ele é D+0, né? Você pede hoje, você já está com dinheiro disponível hoje. Você tem os CDBs de liquidez diária dos bancos, das corretoras. E tem o Nubank também, que tem a modalidade lá de RDB com liquidez diária, você pode resgatar a qualquer momento. E são os 3 lugares que eu recomendo deixar a reserva de emergência. Não ver rentabilidade, porque você não tem rentabilidade quando você tem um acesso rápido, né? A liquidez e a rentabilidade, elas andam opostas, né? Quanto mais líquido, menos rentável. Então, na reserva de emergência, a gente não tem que olhar isso mesmo, a gente tem que olhar a liquidez. Então, e ela tem que ser diária. Já que a gente não precisa olhar tanto para rentabilidade, eu posso deixar, por exemplo, na poupança minha reserva de emergência? Olha, tem gente que fala que pode. Eu acho a poupança péssimo. Se tem outras opções melhores no mercado, eu acho mais viável você perder menos dinheiro, né? Porque, por exemplo, no Tesouro Selic, você também vai estar perdendo um pouquinho para a inflação, tá? Porque a nossa inflação está muito alta nesse momento. Então, na poupança, você vai estar perdendo mais. Então, nesse caso, é onde você perde menos. Então, na poupança, eu não recomendo ninguém deixar nada. Mas tem gente que fala que a poupança, eu não quero botar no tesouro. Então, deixa na poupança. Certo, certo. Já que a gente está falando sobre perder dinheiro, e você falou sobre a marcação a mercado. O que Hum. seria a marcação a mercado? Eu sempre tive essa dúvida, eu queria entender um pouco melhor. Então, ela é a revisão diária do valor de um título, né? Considerando o contexto econômico. Então, por exemplo, é mais também como se fosse a vontade dos investidores de comprarem aquele determinado título. Então, eu tenho um tesouro e eu quero vender ele por, sei lá, o valor que eu comprei. Se não tiver gente querendo comprar por o valor que eu comprei, eu não vou conseguir vender, eu vou ter que aceitar o preço que eles querem pagar. É mais ou menos isso. Por isso que a gente fala que a gente tem que respeitar o vencimento, porque no vencimento eu vou receber aquilo que eu contratei. Né? O título do Tesouro, se vocês olharem o gráfico lá na página do Tesouro, ele chega a oscilar 3 vezes por dia o valor do título. Então, é mais ou menos isso. Será que deu para entender? É uma revisão diária daquele valor daquele título. Pode começar 2.900, aí deu uma coisa na economia, caiu para 1.900, voltou para 2.200, entendeu? Mais ou menos isso. Acho que deu para entender sim. Fih, eu tenho uma dúvida aqui que muitas pessoas me perguntam no direct, no WhatsApp também, que é, o IPCA de juros o Tesouro IPCA de juros semestrais vale a pena? Então, eu sempre falo para quem não está construindo patrimônio, quem já é uma pessoa que já é aposentada, já quer viver dos seus rendimentos, eu acho que vale a pena sim. Mas para quem está começando agora, né, o público do seu canal, que é bem jovem, não vale a pena, porque nos juros semestrais, a cada 6 meses, é devolvido o seu rendimento. Então, você perde os juros compostos, né? O efeito da bola de neve. Então, se você colocou R$ 1.000, vou dar um exemplo hipotético, tá? Você colocou R$ 1.000 hoje, daqui a 6 meses tem 1.100, esses R$ 100 volta para sua conta e começa a render de novo sobre os R$ 1.000. Então, você perde todo o efeito dos juros compostos. Então, para quem ainda está construindo patrimônio, eu não acho vantajoso. Agora, para quem já é aposentado e quer viver daquele rendimento, bota lá o seu montante de dinheiro e a cada 6 meses vai ser resgatado, você vive daqueles juros ali. E aí, daqui a 6 meses, vai ter de novo, entendeu?
É assim que funcionam os juros semestrais. Eu não acho. E você, quando resgata, você tem também a incidência do imposto de renda sobre o lucro. Então, para quem está construindo patrimônio, eu não acho vantajoso, não. Certo. E já que você falou que o meu público é mais jovem, eu tenho uma dúvida aqui, eu tenho duas. As perguntas aqui já acabaram, mas eu vou fazer essas duas perguntas. Eu tô querendo guardar dinheiro para o longuíssimo prazo. Quem sabe para minha aposentadoria. Qual que é o investimento ideal para eu fazer? Você fala dentro da renda fixa ou eu posso abrir para renda variável também como resposta? Pode falar um pouquinho, pode falar dos dois. Pode falar dos dois? Olha, dentro da renda fixa, eu gosto muito do Tesouro IPCA, porque é o que já que você fala longuíssimo prazo, aposentadoria, eu acho que é o que mais se encaixa dentro da proposta que você está me pedindo, né? Porque geralmente, Selic a gente usa para reserva, o pré-fixado, como um tempo mais curto, são para objetivos de curto, médio prazo. E aí, para aposentadoria, a gente sempre dá como exemplo o Tesouro IPCA, 2035, 2045, acho que agora tem 2055 também. Então, dentro da renda fixa, é a melhor opção, na minha opinião, tá? E aí, abrindo para renda variável, são os FIIs e as ações, porque eu carrego para o longo prazo, pensando em me aposentar, viver do rendimento, da valorização. Então, seriam outras opções também. Certo. E Fê, agora eu vou te fazer a última pergunta, e essa daqui vai pro Insta, quem sabe pro Reels, dependendo do tempo. Enfim, a galera do meu Instagram é uma galera mais jovem que gosta de empreender. Se, por exemplo, eu quero fazer um planejamento. Daqui 3 meses, daqui 3 anos, eu quero fundar minha empresa e eu preciso de um valor X. Qual que é o melhor investimento para eu fazer em prol desse meu objetivo? Tem que fazer umas continhas, né? A gente precisa saber quanto que a pessoa quer ter daqui a 3 anos. Então, assim, como já se enquadra dentro de um curto prazo, já não investiria em ações e fundos imobiliários. Primeiro ponto. E aí, dependendo de quanto a pessoa pudesse, todo mês, ela vai depositar todo mês aquele dinheiro para juntar até daqui a 3 anos? Ou Sim. ela já tem um montante, ela só quer deixar render? Aí essas questões também vão fazer diferença. Se ela já tem um montante e quer só aumentar um pouco só com rendimento, poderia pegar um CDB de 3 anos. Agora, se ela quer todo mês juntar um pouquinho e no final, para juntar aquele dinheiro, talvez o tesouro seja a melhor opção pela questão de todo mês você não conseguir encontrar o mesmo CDB, como a gente começou lá atrás. Foi isso que você me perguntou? Foi isso? Foi exatamente isso. Então, eu acho que você conseguiu responder a pergunta muito bem. E, Fê, agora que a gente já terminou as perguntas, não tenho mais nada aqui no meu roteiro. Qual que é o recado final que você gostaria de deixar para a galera que está assistindo? Eu gosto de falar duas coisas. Nunca é tarde para começar, se tiver a gente mais velha assistindo esse vídeo. E não precisa ter muito dinheiro para começar. Como a gente falou no começo, né? Com pouco dinheiro você já começa. Você precisa ter minimamente uma organização financeira, não estar com dívidas, não estar atolado com cartão, porque também não tem sentido você investir estando com dívidas. Concorda? Então, assim, se organiza a sua vida, saiba o que você está fazendo do seu dinheiro, né? O que você está fazendo com ele, para onde ele vai, como ele entra, o que você está gastando. Se tiver esse controle, e aí você começa. Não é difícil, tem vários vídeos de graça, vários canais super educativos, né? Tem o seu canal, tem o do Kiko, que foi onde eu comecei, quando eu aprendi muita coisa. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa mudar essa mentalidade. A educação financeira tem que ser disseminada para o máximo de pessoas possíveis. Tem muito pouca gente que conhece esse mundo. E as pessoas têm que pensar mais na sua aposentadoria, no seu futuro, porque a gente não pode depender do governo. E a gente tem que botar o dinheiro para trabalhar para a gente, né? Deixar de ser escravo do dinheiro e fazer o dinheiro ser nosso escravo. Acho que é um pouquinho de tudo isso que eu falei. Perfeito. E quem quer te achar? Pode te achar no YouTube, no Instagram? Como que a galera te acha? Então, eu estou mais no Instagram, né, na minha página, fernandamagno.finanças. Eu sempre estou postando coisas sobre educação financeira, dicas, como se organizar. E sempre tiro dúvidas no direct também, não deixo ninguém sem resposta. Sempre que eu posso, eu faço o máximo de informação possível para ajudar as pessoas. No YouTube, meu canal é muito recente, quer dizer, tem até bastante tempo, mas eu ainda não consigo alimentar ele por causa dessa minha dupla jornada. Então, tem uns videozinhos lá, mas mais conteúdo mesmo
é no Instagram. Perfeito, perfeito. E qual que é o arroba? fernandamagno.finanças. Show. Então, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Fiquem com um recadinho final. E é isso. Galera, esse vídeo aqui e todos os outros aqui do canal estão sendo patrocinados pela Momentos, uma marca de roupas parceira aqui do canal, que tem uma camiseta muito linda, e parte do faturamento que eles arrecadam com a venda das camisetas é doado para famílias pobres. Então eles não doam para moradores de rua, eles doam para, por exemplo, idosos que moram na comunidade e por conta da pandemia não conseguem gerar sua renda e por isso estão passando fome. Dão para crianças, pais de famílias, marmitas todos os meses. Então se você quer ajudar o Matheus de Bike, vai estar aparecendo uma foto aqui, o criador da Momentos e toda a galera que trabalha lá, compra uma camiseta dessas. É barata, é muito confortável, sem brincadeira, eu uso essa camiseta aqui pra tudo. Seja pra ir na rua, seja pra dormir, porque também é confortável, seja pra ir na casa dos meus avós, enfim, é muito confortável. E usando o cupom ESTUDANTE, você tem 5% de cupom de desconto lá na loja. Então o link tá aí na descrição, não esquece de comprar. Também não esquece que pra ficar rico tem que clicar no botão da fortuna, que é esse daqui, ó. Um abraço pra vocês, falou!